Então vamos lá, meus irmãos, dando continuação à nossa terceira parte, a última parte do sétimo dia de introdução ao Antigo Testamento 2. Vamos lá agora para os slides, irmãos. Eu peguei aqui os slides da aula da professora Márcia e queria poder rapidamente passar aqui alguns pontos para dar para vocês, tá bom? Olha lá. Então, para a gente prosseguir e concluir, né? A segunda metade do século 8, Isaías e Miqueias, eles são bem contemporâneos. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma vez o mapa. Ó, só lembrando, ó, Isaías e Miqueias. Isaías foi contemporâneo, possivelmente a Oséias. Possivelmente Amós já tinha morrido. Amós não vê a queda de Samaria. Oséias talvez viu, possivelmente, quem sabe sim, mas com certeza Isaías e Miqueias viram. Então Isaías, ele acaba sendo esse profeta da corte, profeta dos palácios, profeta real, mas que ele tinha uma mensagem poderosa. E Miqueias também vai falar sobre o Messias, e Miqueias também vai dar uma outra abordagem sobre a injustiça social. Olha que interessante. Então, vamos lá. Aqui, continuando. Vamos lá. Quem quer ler para nós? Rapidamente. Júnior, quer ler? Autor. O livro foi escrito pelo profeta Isaías, filho de Amós. Na realidade, a professora disse, inclusive, no seu vídeo, né, eu estou até passando aqui, depois, se vocês quiserem, vão lá na página da nossa professora no YouTube, professora Márcia, e vocês vão poder ver ela dando essa aula. Ela cita que essa expressão vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Como ela é uma linguista, ela é uma profunda conhecedora do grego e do hebraico, então ela se sente à vontade de trabalhar em cima disso, e eu só aprendo com ela nessas horas. Tá bom? Continue, por favor. Não estranha, é a forma hebraica do nome, para não confundir com Amós. Entretanto, hoje há algumas controvérsias. Alguns autores sugerem que os capítulos 40 a 55 foram escritos por outro Isaías, assim como os capítulos 55 a 66. É fundamental que vocês leiam o texto, aspa, a autoria de Isaías. Deixa eu dar uma explicação aqui, mais uma vez. Segundo alguns teólogos, Isaías não é um livro, são 3. Então, é como se fosse uma porção é de Isaías, alguns capítulos, outros... Então, assim, eles dizem que o livro tiveram 3, pelo menos, autores. Eu, particularmente, como eu já disse, eu não acredito nisso, tá bom? Continua para nós, irmãos. Data. Isaías datou sua profecia nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso nos remete aos anos 740 a 690 a.C., aproximadamente. Ele atuou como profeta na corte real de Judá. Como eu vim mencionando, como eu te citei, né, o pastor Robson Couto, que eu amei essa expressão, profeta do palácio, da corte, profeta real. Né? Continua para nós. O ministério de Isaías é direcionado ao povo de Judá, que não estava vivendo de acordo com os preceitos legais mosaicos. Ele profetizou também o julgamento do reino do norte e das nações vizinhas. E isso me fascina nesses homens de Deus, irmãos. Eles estão no meio do conforto, eles são da corte, mas eles veem o povo sofrendo e eles sabem que o motivo do sofrimento é o abandono a Deus, é o abandono à palavra de Deus. E mesmo eles podendo ficar calados e vivendo no seu gueto confortável, eles saem de cena e vão ser boca de Deus na nação. Isso me apaixona por esses homens de Deus. Fico encantado com eles. Leia para nós, Gil, por gentileza. Dá para ler? Sim, pastor. Breve contexto histórico. O ministério de Isaías começa exatamente no ano da morte do rei Uzias, 740 a.C. Foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias, do Reino do Norte, Israel,
e Miqueias, no Reino do Sul, Judá. Quando Isaías iniciou seu ministério, a Assíria começava a demonstrar sua força. E menos de 20 anos depois, o Reino do Norte cairia, 722 a.C. Guardem sempre essa data, tá, irmãos? Essa data é fundamental. Quando que foi o cativeiro assírio? 722 a.C. Isso é importantíssimo. Agora, sabe outra coisa? Podem ver, irmãos, que os profetas eles trabalhavam em harmonia, né? A mensagem de ambos, seja do Reino do Norte ou seja do Reino do Sul, nós não conseguimos distinguir se não fosse pelo fato de eles falarem em que lado eles estavam e para quem eles profetizaram. Porque quando nós olhamos o conteúdo, é a mesma mensagem, né? E por que eu estou fazendo esse comentário, irmãos? Um servo de Deus vai ter a mesma mensagem diferente do contexto que ele está. Se vocês pegarem agora um sermão de Lutero, vocês vão se apaixonar pelas palavras de Lutero, porque ele é um servo de Deus. Se vocês pegarem um sermão de Spurgeon, vocês vão se apaixonar porque é um sermão de Spurgeon. Não importa se ele era inglês. Se vocês pegarem um sermão de Moody, vocês vão se apaixonar, mesmo ele sendo um pastor do século passado, que pregou ali para os Estados Unidos, não importa, a mensagem é igual. Entenda que interessante? Quando a gente lê, por exemplo, White Mani, que foi um missionário chinês, você se encanta com as mensagens dele. Por quê? Porque ele era um servo de Deus. Da China, sim, da China, mas não importa. Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? A mensagem de um ungido é muito parecida, indiferente de onde, do lugar que ele está. Tá bom? É interessante essa questão, né? Tá bom? Pode ler o último ponto, Júnior? Júnior não, Gil, por gentileza. A tradição judaica diz que Isaías também passou pelo reinado de Manassés, 696 a 642 a.C., quando foi martirizado, tendo sido cerrado ao meio. Ver apócrifo a Assunção de Isaías, talvez este seja o fundamento de Hebreus 11:37. O nome do livro apócrifo é esse, Assunção de Isaías. Deixa eu achar rapidamente aqui para vocês, irmãos, um mapa que fala aqui sobre essa cronologia. Olha que legal. Dos reis maus e dos reis bons. Deixa eu pegar aqui rapidamente para vocês. Deixa eu ver os reis de Israel e Judá. Ó. Deixa eu ver se é esse daqui. Aqui, ó, que legal. Esse mapinha aqui que eu também peguei pela internet. Eu não me recordo agora a fonte, irmãos. Porque eu peguei pela internet, mas eu achei bem legal. Ó. Os reis de Judá e Israel. Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um, divisão do reino, Judá e Israel. Aí vai passando aqui. Ó, desagradou, agradou e desobedeceu. Né? Então você vê que todos aqui de Israel desagradaram. Agradou e desobedeceu já é uma quantidade menor, né? Interessante, né? Mas tem alguns também que desagradou. E a gente tem vários que desagradou. Segundo a palavra de Deus, Manassés é o exemplo de rei mau. É o grande exemplo de rei mau da parte de Judá. Interessante, né? Deixa eu ver se tem um outro mapa aqui, que eu também separei vários, alguns. Aqui reis Judá, deixa eu ver. Aqui é outro que eu peguei também da internet. Vai falando sobre essas fases. Deixa eu ver. Não era isso de mesmo. Ezequias, que não quis arrumar sua casa antes de morrer. E você vê, irmãos, isso não quer dizer muita coisa, né? Por exemplo, você vê Acasias, Jorão e Acasias, e depois vem Joás. Então você vê que muitas vezes um pai que tem uma inclinação boa e o filho não. E o oposto, né? Ezequias gera Manassés. Então é complicada essa situação, né? A gente não tem o controle, né, irmãos? A gente não tem o controle de algumas coisas. Pode ver que entre os 12 apóstolos tinha um que era diabo, né? Então, isso acaba sendo bem interessante. Aqui é o reino dividido, né? Eu achei bem interessante essa questão, né? Reino de Israel são 10 tribos, 9 diferentes dinastias, 19 reis, duração de 240 anos. E a queda em 722, quando vem o Império da Síria. Pode falar. Ele mandou mensagem. Assim, eu mandei um áudio para ele. Tá. E ele falou assim... Só um minutinho, irmãos.
Desculpem, meus irmãos. Olha que interessante isso daqui. E Judá, olha só, 2 tribos, né? Que na realidade é Benjamim e Judá. Uma só família reinante. Tivemos bons e maus reis. 19 reis e uma rainha, né? Duração do reinado de Judá, 359 anos, enquanto a duração do reinado de Israel, 240 anos. Olha que interessante. 9 diferentes dinastias, todos os reis foram ímpios. 19 reis. Um rei bateu na trave, que foi Gel. Né? Pode ver. Ele é alguém que, num primeiro momento, é o único que fala que ele fez algo de bom, no entanto, continuou praticando as idolatrias, pelo amor de Deus. Por pouco, né, irmãos? Por pouco ele não deveria ter aquilo lá, são as nossas escolhas, né? Assim como o reino de Israel caiu em 722, o reino de Judá caiu em 587. Irmãos, essas 2 datas são importantíssimas, hein? 587, ele é levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Então o reino cai. Por que o reino cai? Isso daqui é legal vocês lembrarem, irmãos, porque aqui acaba-se a dinastia real, né? Tanto da tribo do norte quanto da tribo do sul. E aqui vem um breve exemplo dessa parte dos reis que estão inseridas no contexto de Isaías. Olha que interessante. 2 Reis 8 até 2 Reis 15. Pode ver. Acasias, Atalias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão. Interessante, né, irmãos? Tá bom? Só para vocês terem uma noção. Aí vem a estrutura do livro. Aqui ela pegou uma estrutura, mas nós já vimos algumas e eu até indico vocês a conhecerem várias estruturas do livro, tá bom? Vamos agora só para os temas principais. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Temas: a soberania de Deus. Deus mostra sua soberania no castigo e livramento do povo da aliança. Os remanescentes, grupo que Deus preserva para que retorne a Israel. O servo sofredor. O tema do servo aparece em várias partes e possui várias identidades. Veremos no slide seguinte. O santo de Israel. Termo usado 39 vezes no livro para descrever o Senhor. Deus, como santo de Israel, deve castigar o povo rebelde e pecador. No entanto, depois terá compaixão e os resgatará. Aqui, mais uma vez, são temas que a professora Márcia trabalha. Eu achei bem interessante. Eu gostei mais aqui dessa abordagem dela do que do próprio livro do Will e do Alton, mesmo sabendo que tem alguma semelhança, pode ver a soberania de Deus, mas eu gostei dessa ideia do remanescente, servo sofredor, o santo de Israel. Eu achei muito bem colocado, até mesmo a quantidade de vezes que aparece, né? O servo sofredor, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, né? Eu vou ler para vocês aqui. O servo sofredor. Isaías menciona um servo que executará o plano divino para a nação de Israel. O servo está descrito em 4 passagens conhecidas como Cânticos do Servo, que é do capítulo 42, versículo 1 a 9, 49, 1 a 7, 50, 4 a 9 e 52, 13 ao 53, 12. Perceba que o assunto do servo sofredor não é somente aqui no capítulo 52. Esse é o mais conhecido. Quando pegamos os outros capítulos, nós notamos também. Agora, olha que interessante, a professora Márcia faz questão de pontuar isso. O tema servo sofredor era um anúncio do Messias? Sim. Mas ele pode ser aplicado também em outros casos, como, por exemplo, Ciro. Ou essa ideia do servo sofredor seria, de fato, um conceito, como um princípio a gente observar? Eu quero acreditar que, de fato, a principal leitura que se faz do servo sofredor, que é messiânica, ela é a melhor interpretação. Até porque o capítulo 52 e o capítulo 53 vai fazer uma descrição de alguém que cumpre uma obra que só o Messias poderia. No entanto, essa ideia de que o servo ele é um conceito que se aplica a outros é uma aplicação bem interessante também. Mas eu gostaria também de fazer um outro destaque do profeta Isaías. O profeta Isaías vai dar menções, assim como outros profetas, de que o Messias,
ele teria características exclusivas. Por exemplo, ele expulsaria demônios, curaria pessoas, faria com que cegos enxergassem, surdos ouvissem, mudos falassem e mortos ressuscitassem. Por essa razão, entendemos que o Messias, ele tinha que realizar esses milagres para ser reconhecido e validado como o Cristo. E pode ver que o próprio Isaías também fala, em Isaías 61, que ele receberia o Espírito do Senhor. Ou seja, o Messias teria uma unção especial da parte de Deus. Tanto é que a palavra Messias, o Cristo, é o ungido. E lá no capítulo 61, quando nós lemos, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar os cativos, curar os enfermos, libertar os cativos de toda opressão, e aquela passagem maravilhosa. Ali é uma profecia do Cristo, que ele recebe o Espírito. Pastor, essa passagem pode ser usada para nós? Não, aquela passagem é para o Cristo. No entanto, como nós somos pequenos cristos, somos cristãos, é óbvio que o Espírito Santo também será derramado sobre nós, porque assim como o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus, e ele é o detentor do Espírito Santo, ele compartilha o Espírito com os seus servos. Olha que interessante. Quando no Novo Testamento, e a gente trabalhou aqui no livro de Joel, a gente sabe que houve a profecia, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Quem é que batiza-nos com o Espírito Santo? É Jesus. Ele é o detentor do Espírito. Ele foi aquele que foi batizado pelo Espírito. Ele é aquele que a plenitude do Espírito se manifestou nele, no seu ministério, inclusive na ressurreição. Podem ver que o apóstolo Paulo ele vai falar que o Espírito Santo de Deus ressuscita o corpo de Jesus. E assim como o Espírito Santo ressuscitou o Cristo, o Espírito Santo também pode atuar nos nossos corpos mortais. Sabemos que a conversão ela acontece dentro de nós pelo poder do Espírito. No entanto, quando somos batizados no Espírito Santo, é Jesus que nos batiza. A palavra é liberada dos lábios de Jesus para que o Espírito Santo seja derramado plenamente sobre nós. Nós vamos trabalhar essa questão com bastante tempo e bastante propriedade em pneumatologia, que está dentro da matéria de teologia sistemática. Mas eu só queria mencionar isso. Quando alguém se converte, ele só se converte pelo poder do Espírito Santo. Mas isso não significa que ele ainda está cheio, pleno e abundante do Espírito. Acreditamos que em algum momento, quanto mais a pessoa busca, ela é batizada, ou seja, ela se torna plena, ela é mergulhada no Espírito. Por isso que aí vem aquele conceito de batismo com o Espírito Santo. E por isso que a gente acredita que a igreja primitiva, em Atos 2, ela foi batizada com o Espírito Santo. E essa é uma experiência que é para o cristão de todos os tempos. Então, percebam que o profeta Isaías, ele tem um acervo tão grande de conteúdo que é simplesmente absurdo. Continuando aqui, o rei messiânico é chamado meu servo, nos capítulos 42 a 53. O termo também é aplicado a Ciro, 45, 1 a 4, aos profetas, 44, 26, e a Israel como nação, 41, 8, 9, 44, 1, 2 e 21. Ou seja, o rei messiânico é chamado meu servo, mas também essa expressão meu servo é aplicado aos profetas, a Ciro e à nação. Então, nós entendemos que, ora, o profeta ele está falando do Messias e, ora, ele está falando do povo do Messias. Essa é a leitura que eu faço. As funções do servo descritas por Isaías estão muito próximas ao que se diz sobre o futuro rei davídico em outros trechos do livro, capítulo 11 e 55, do 3 ao 5. O servo trará justiça e salvação não apenas a Israel, mas também para os gentios. Embora Isaías não diga que o servo seja explicitamente o Messias, os escritores do Novo Testamento interpretam a profecia dessa maneira. Por essa razão, se os escritores do Novo Testamento interpretam dessa maneira, logo, a leitura que se faz é que realmente essa é a interpretação mais correta, com base nos leitores do Novo Testamento, nos escritores do Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Então, não vai dar tempo a gente trabalhar Miqueias. Miqueias é bem rapidinho. Eu vou começar a aula futura com Miqueias, mas eu vou querer depois passar rapidamente por alguns profetas menores e vou querer trabalhar um pouco mais
em Jeremias. E Jeremias eu vou dedicar uma aula praticamente como a de hoje, irmãos, porque eu acho que eu posso estar contribuindo mais para a vida de vocês, dissecando dessa forma, tá bom? Como eu disse para vocês, nos nossos livros de introdução, eles são bem objetivos. E eu sei que essa é a aula, né? É ter essa objetividade. Mas eu acho que a importância de Isaías ela é muito grande para a gente simplesmente passar rapidamente. Isso porque a gente não fez análise do texto, a gente não estudou os capítulos. Imagina se a gente fosse gastar aqui, vamos estudar capítulo por capítulo. Olha, é uma riqueza inestimável, tá bom? Só uma Pode falar. colocação. Então, os profetas, tanto maiores como menores, e Isaías, eles não são movidos pelo Espírito Santo, mas são inspirados pelo Espírito de Deus? Não, então, Júnior, eles são movidos. Eles são movidos. Não quer, em pneumatologia, eu vou até te dar uma adiantada, Júnior e irmãos. Quando nós entendemos, assim, há um momento, assim como há um processo na revelação de Deus com relação à sua palavra, Deus foi se revelando de forma paulatina, isso não significa que os profetas não tinham o Espírito Santo. Eles tinham. Não há conversão sem o Espírito Santo. Logo, para uma pessoa se converter, ela precisa necessariamente do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é algo imprescindível para cada cristão em cada geração. E isso é uma questão indivisível. A única diferença é que, naqueles dias da velha aliança, o Espírito Santo era derramado de uma forma diferente do Novo Testamento. A manifestação do Espírito Santo era diferente. Quer ver? É muito simples de entender isso, Júnior. Deus Trino se manifestou no Velho Testamento. Deus Trino se manifestou no Novo Testamento, no ministério de Jesus. E Deus Trino se manifestou na igreja primitiva, no ministério apostólico. Qual foi a pessoa de Deus que se destaca no Velho Testamento? É a pessoa do Pai. No Novo Testamento, quando vem Jesus e no ministério de Jesus, qual é a pessoa de Deus, da Trindade, que se destaca? É o Filho. Até a sua morte e ressurreição. No ministério apostólico em diante, quem é que se destaca? É o Espírito Santo. Então, essa diferenciação já mostra o seguinte: são manifestações da pessoa. Jesus, por ele ter se manifestado durante 33 anos, não significa que ele é menor, porque ele não se manifestou com tanta clareza no Velho Testamento. Não era dispensação do Filho. Então, durante o período de 33 anos, foi o período que eu poderia classificar como a dispensação do Filho. Até o nascimento de Jesus foi a dispensação do Pai. Toda a história do Velho Testamento. E da ressurreição de Cristo e do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes para cá, é a dispensação do Espírito Santo. Por essa razão, que dentro dessas dispensações há não só manifestações diferentes, mas intervenções diferentes. Pode ver que no Velho Testamento destaca-se a figura de Deus Todo-Poderoso. E no Novo Testamento é do Deus que encarna. Ele é Todo-Poderoso. E depois que ele morre e ressuscita, é do Deus Espírito Santo, que também é Todo-Poderoso. Mas há uma relação totalmente, eu diria, diferenciada com relação à atuação deles. Então, o profeta Isaías, ele tinha o Espírito Santo, e ele não poderia profetizar se não fosse com o Espírito Santo. A única diferença é que, em pneumatologia, a gente vai estudar isso um pouco melhor. Eu gosto de dizer e de comparar, Júnior, da seguinte forma. Nós estamos naquilo que chamamos de dispensação da graça. No entanto, esse período é como se nós estivéssemos sob a liderança e supervisão do Espírito Santo. Por isso que é uma interação muito mais diferente do que era no Velho Testamento. No entanto, o Espírito Santo também trabalhou nos dias de Jesus, como também trabalhou no Velho Testamento. Só que eram manifestações diferentes. Por isso que alguns vão falar que ele era derramado, ele atuava e ele saía. É porque era como se fosse não era o período da atuação dele pela onisciência de Deus. Nós não entendemos direito isso. Mas fazendo uma leitura da Bíblia, nós vemos
O que fazia uma pessoa adorar a Deus e ser fiel a Deus? Era o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo queria usar alguém, como quis usar o profeta Isaías, era notório e diferente. Ele era derramado de forma copiosa, ou ele era ungido de uma forma especial. Já no Novo Testamento, todo servo de Deus que é lavado e remido no sangue de Jesus já tem o Espírito Santo. Em algum momento, quanto mais ele se dedica à obra da redenção, mais pleno ele se torna. Por isso que aí a gente começa a ter essas construções, entendeu? Mas todos eles têm o Espírito Santo. Essa ideia de que o Espírito Santo não estava no Velho Testamento é bobeira, porque não há conversão sem o Espírito Santo. Se há conversão, foi pelo Espírito Santo. Mas pode ver que até o Novo Testamento vai mostrar isso, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem separou Abraão foi o Espírito Santo. Aonde há conversão, o Espírito Santo está trabalhando. Mesmo que aquela geração não tivesse essa clareza, já era ele trabalhando. Assim como Jesus, olha que interessante, ele morreu antes da fundação do mundo, vai dizer os escritores do Novo Testamento, a morte de Jesus já estava pré-determinada antes de tudo. O plano redentivo já estava feito. Mas ele ainda não tinha morrido na história. Quando ele se revela, ele morre na história. Mas o projeto de redenção já estava feito. Então perceba como quando nós lemos a Bíblia sem as nossas brigas teológicas, denominacionais, a gente vê que ela se harmoniza. Várias lições, entendeu? Eu não sei se eu te ajudei. Se complicou? Não, sim. Mas Sim? estou falando assim que pelos profetas era seletivo, né? Sim. É seletivo. Sim. Sim. Tá o povo lá, mas não há evidência que o povo tenha, tá naquela mesma vibe. Não. Do Por isso que profeta. havia o profeta, ele era diferenciado, era separado a dedo, por isso que é uma manifestação poderosa sobre ele. Para mostrar, O ofício dele, né? é o ofício, exatamente. Tá bom? Mas a gente vai estudar isso mais em teologia sistemática, pneumatologia. Tá bom? Meus irmãos, eu queria ter falado de Miqueias ia ser só 15 minutos mesmo, mas não deu tempo, tá bom? Deixamos para a abertura da próxima aula, tá? E aí a gente vai seguir, eu vou tentar seguir a ordem cronológica, mas quando chegar em Jeremias, eu vou gastar um tempão. Então eu vou tentar correr nos profetas menores, eu vou até começar diferente, eu vou começar pelos slides e depois a gente vai parar no livro-texto, porque eu quero trabalhar, porque o profeta Jeremias, eu quero gastar um tempão. Não vou gastar muito tempo em Ezequiel, tá bom? Mas um profeta Jeremias eu quero gastar também um tempão com vocês. Tá bom, meus irmãos? Amém. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não? Tranquilo? Beleza. Então, Tranquilo. meus irmãos, que Deus abençoe. Um excelente final de semana para todos. Um restante de semana abençoado. Um final de semana maravilhoso. Um domingo especial. Amém. E nos vemos. Minhas ovelhinhas eu vejo domingo e as demais irmãos eu vejo terça. Amém. Tá bom? Fiquem na paz, meus irmãos. Deus A paz abençoe. dos irmãos. Bom Deus descanso. abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos.